Então, pessoal, dando aqui continuidade à parte 2, vamos aqui ao exercício 4. Tá? O 4 é bem parecido com o exercício 1, que envolve o teste de 3 valores para checar alguma coisa com relação a esses 3 valores. Tá? Então, é outro algoritmo tranquilo e bem curto. Faça uma função que receba como parâmetros 3 valores inteiros. Então, já sei que a função tem 3 int como parâmetro. Tá? Então, aquela velha história, leitura de enunciado com atenção. Já tá para você meia questão, rimou. É muito engraçado. Vamos lá. Se pelo menos 2 dos valores forem iguais entre si, olha só, se pelo menos 2 dos valores forem iguais entre si, a função deve retornar o caractere igual. Então, se pelo menos 2 dos valores forem iguais entre si, tá? Se todos os valores forem diferentes entre si, e o primeiro valor for divisível por 2, a função deve retornar o caractere exclamação. Então, se todos os valores forem diferentes entre si, tá? A função deve retornar o caractere exclamação. Nos demais casos, deve ser retornado o caractere arroba. Então, somente pela leitura do enunciado, eu já sei que a função tem 3 parâmetros de entrada, que são 3 inteiros, e a função tem retorno, porque ele escreveu 3 vezes que a função deve retornar o caractere. Então, gente, tá claro, né? A função tem retorno e esse retorno é char, porque vai retornar um caractere, seja o igual, seja o exclamação, seja o arroba. Então, vamos para o código. Né? Lembrando, coloquem aí no YouTube a tela cheia para ver o código de forma mais clara. Tá? Então, estão aqui os 3 inteiros que eu chamei de A, B e C e o retorno da função que é char. Tá? Então, isso está bem claro, está bem explícito no enunciado. Aqui ele fala, é obrigatório o uso de else na função. Então, em algum momento, eu vou ter que usar o else na função. Beleza? Tranquilo. Então, olha só. Eu vou receber 3 inteiros, né? Nós já vimos, e vou retornar um char. Beleza. Se pelo menos 2 dos valores forem iguais entre si. Então, se pelo menos 2 dos valores forem iguais entre si. Tá? Então, eu vou retornar o caractere igual. Beleza? Então, olha só. Eu vou aqui testar. Simples, né? Vou usar um if. Se o se o A for igual a B, né? Já sei que 2 deles são iguais. Ou se o A for igual a C, ou se o B for igual a C. Então, se pelo menos 2 dos valores forem iguais entre si, eu vou retornar o caractere igual. Então, eu criei aqui uma variável chamada hat, que é do tipo char, tá? Que ela vai para mim receber o retorno da função, que eu vou lá embaixo da return hat, eu vou retornar o valor de hat, tá? Como o retorno da função é char, é claro que a variável a ser retornada tem que ser char também. Então aqui, ó, lembrando, quando eu tenho, né, uma expressão lógica com o uso de ou, tá? Essa expressão vai ser verdadeira, né? Bastando um dos membros da expressão ser verdadeira. Basta um dos 3 testes aqui ser verdadeiro para que o if seja todo verdadeiro e eu execute essa atribuição de valor. Então, se eu tiver pelo menos 2 valores iguais entre si, esse caso, ou esse caso, ou esse caso, eu vou retornar o igual. Né? É lógico que se todos os 3 forem iguais entre si, né, todos os testes aqui sendo verdadeiros, então para mim está perfeito. Também vou retornar o caractere, né, igual. Beleza? Então aqui, qualquer 2 valores iguais, eu vou retornar o caractere igual. Lembrando que sempre, todo caractere sempre está entre aspas simples. Beleza? Else. Então, se nenhum dos valores for igual entre si, eu vou entrar no else. Aí eu tenho 2 situações. Vamos voltar para o enunciado. Se todos os valores forem diferentes entre si, né, que é o else do teste anterior, e o primeiro valor for divisível por 5, a função deve retornar o caractere exclamação. Então, ó, se essa igualdade não ocorrer, eu vou para o else. Tá? Aí eu testo. Se o primeiro valor, que no caso é o A, se a divisão dele por 5 der resto 0, eu vou retornar o caractere exclamação. Tá? Então, hat recebe exclamação entre aspas. Então, só vai entrar aqui se isso for falso, isso for falso e isso for falso. Então, portanto, quando o A, o B e o C forem diferentes entre si. Aí eu tenho 2 testes. Se todos forem diferentes entre si e o primeiro for divisível por 5, eu retorno exclamação. Nos demais casos, tá, eu vou retornar o arroba, como está aqui no enunciado. Então, else final, hat recebe arroba. Então, no final dos testes, eu vou retornar
o conteúdo da variável hat, que é um char, que pode ser o igual, o exclamação ou o arroba. Então, a função está pronta. Vamos para o main. Cria uma função principal para ler os 3 valores, né, os 3 inteiros que ele pediu aqui, chamar a função que nós criamos e imprimir o valor retornado, ou seja, o caractere que foi retornado pela função. Então, é simples. Eu vou ler os 3 inteiros, que eu chamei de x, y e z, leio o primeiro aqui, leio o segundo e leio o terceiro. Leitura simples e direta. Vou chamar a função verifica valores, passando para ela 3 inteiros, que é o que ela pede. Então, está aqui, verifica valores, passando x, y e z, que são os 3 inteiros que eu li aqui do usuário. A função nos retorna um char, então eu vou imprimir o retorno usando porcentagem C. Então aqui, tal qual eu fiz no exercício 1, eu já chamei a função no printf, de forma que eu chame a função aqui, execute-a inteiramente e retorno o valor de saída da função aqui, que vai ser um char. Então esse valor vai ser impresso no lugar do porcentagem C. Certo? Se eu quisesse fazer de forma mais passo a passo, mais mastigada, eu poderia vir aqui, tá em cima, criar uma variável char chamada valor. Né? Eu também expliquei isso no exercício 1. Valor recebe o retorno da função que está aqui. Essa função nos retorna um char. Então, o valor iria receber esse retorno da função. E aqui, ao invés de eu imprimir a função, eu imprimiria a variável valor. Então, aqui é uma forma mais passo a passo de fazer a chamada impressão. Quem quiser fazer mais direto também pode fazer da forma como eu fiz. As duas formas estão corretas, basta você escolher. Beleza? Então, vamos aqui executar o nosso algoritmo. Tá? Vamos aqui testar, digitar aqui 3 inteiros. Tá? Se pelo menos 2 inteiros forem iguais entre si, o nosso código deve retornar o caractere igual. Então, se eu botar aqui 9, 0 e 9, está aqui o char retornado, que é igual. Tá? Então, de novo, se todos forem iguais entre si, se for, sei lá, 7, 7, 7, vai dar igual também, porque pelo menos 2 são iguais, então 3 são iguais também, claro. Se eu executar aqui, por exemplo, 3 diferentes, lá, 6, menos 9 e 100. Eu vou retornar o arroba, por quê? Os 3 são diferentes e o primeiro deles não é divisível por 6. Então, é o caso restante. Tá? O último caso lá é o else sozinho aqui no final. Agora, se eu vier aqui e digitar 3 valores, tá? Sendo o primeiro divisível por 5, então aqui 100, que é divisível por 5, e aqui botar, sei lá, 9 e menos 87. Eu vou retornar o exclamação, porque os 3 são diferentes, mas o primeiro é divisível por 5. Beleza? Então, mais um exercício tranquilo, bem parecido com o número 1, tá? Mudando aí só a questão do teste entre os 3 valores.